Tudo bom com você, pessoal? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. É um prazer poder estudar a Palavra de Deus com você. Nós estamos aí no nosso terceiro vídeo dessa série de estudo da Palavra de Deus, Bibliologia. Nós estamos estudando aí todos os livros da Bíblia. Vimos no primeiro vídeo sobre o Velho Testamento e o Novo. O que é o Velho, o que é o Novo, o que o Velho representa para o Novo. E vimos no estudo passado, no vídeo passado, a divisão da Bíblia, 5 no Velho, 5 no Novo Testamento, cada uma delas. Porém, hoje nós vamos começar detalhado, vamos aqui estudar sobre o Pentateuco. Nós vamos fazer uma visão, tá, do Pentateuco de Gênesis até Deuteronômio. Depois nós vamos passo a passo cada um dos livros, explicando cada um deles, qual o tema central, qual o capítulo central, qual o versículo central, o que ele quer dizer, que época que foi, né, por que está escrito da forma como está escrito. Então vamos lá. Pentateuco é a primeira das 5 divisões do Velho Testamento. A primeira divisão chama-se Pentateuco. Por que Pentateuco? Porque fala dos 5 volumes, ou dos 5 livros do Velho Testamento, ali, do início da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tá? Um detalhe muito importante. Esse nome Gênesis, Êxodo, ele não é um nome hebraico. O Velho Testamento foi escrito no hebraico. Tá? Então, no Velho Testamento, no hebraico, o Gênesis deveria ser no princípio. Todos os livros do Velho Testamento, a forma como ele começa, a primeira frase como ele começa, era o nome do livro na época, quando foi escrito em hebraico. Né? No caso Gênesis, a primeira palavra lá em Gênesis 1, versículo 1 é no princípio. Aqui também, da mesma forma, na nossa Bíblia até hoje. Porém, quando foi na época de Esdras, né, quando o povo saiu dali da Babilônia, existiu um homem, um sacerdote, um servo de Deus, um escriba, um homem versado na lei. Ele estudou juntamente com 72, chamou 72 sábios, certo? E fez a tradução do Velho Testamento do hebraico para o grego. Por quê? Porque o povo daquela época, a língua mais falada naquela época era o grego. E aí onde teve a tradução da Bíblia, do Velho Testamento, para o grego. O nome dessa tradução chama-se Septuaginta, ou Sexuaginta, como alguns costumam dizer. Ok. Então a palavra Gênesis é um nome grego, que significa início, começo, princípio, tá? Isso é o significado da palavra Gênesis. O autor do livro do Pentateuco, todos os 5 livros, foi Moisés. Até Moisés morrer, aí daí para frente, antes dele morrer, logo assim que ele morreu, foi Josué finalizou o livro de Deuteronômio. O significado do nome dos livros, tá? Vamos lá. Gênesis. Gênesis significa início, começo ou princípio, como eu falei para vocês, ou origem, tá? É o outro significado do nome Gênesis. Gênesis vai falar da criação, do céu à terra, tudo que existe. Gênesis depois nós vamos ver nos mínimos detalhes sobre isso, tá? Eu vou repetir. Gênesis fala também da raça, da criação dos seres humanos, da raça humana, das línguas, né? Existia só uma língua, lá em Gênesis 11 houve uma multiplicação das línguas, certo? E nós vamos estudar sobre isso aí. Então, Gênesis vai estudar sobre os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, vai falar sobre José, e um outro personagem nós vamos falar também, Noé, um pouquinho sobre Noé, quando formos estudar Gênesis nos mínimos detalhes. Êxodo é o segundo livro. O segundo livro do Velho Testamento é Êxodo e significa saída. Por que saída? Relata a história da saída do povo do Egito para a Terra Prometida. Tá? Então começa ali já o nascimento de Moisés, no capítulo 1, no capítulo 3, Deus chama Moisés para poder libertar o povo do Egito. E aí nós vamos ver depois como tudo aconteceu quando fomos estudar Êxodo. Tá? Então, de Êxodo, capítulo 1 até o capítulo 18, é a história do povo ali, todo o processo como aconteceu. No capítulo 14, eles atravessam o Mar Vermelho, e no capítulo 19, eles chegam diante do Monte Sinai, e ali diante do Monte Sinai eles param, e eles ficam um bom tempo ali, quase 2 anos parados. Aí em Números capítulo 10 é que eles vão sair. E todo o período, eu já falei isso no outro vídeo, todo o período que eles ficaram ali foi o período do final de Êxodo, Levítico e o início de Números, tá?
é outra coisa também. E ali é onde Deus dá a lei para Moisés, tá bom? Então Gênesis significa início, Êxodo significa saída, Levítico. Levítico relata a história dos levitas, tá? Relata a história das leis, relata a história das formas de sacrifício, de holocausto, relata como que o cordeiro seria sacrificado. Então, todo o livro de Levíticos estão as leis, que depois Jesus, ou melhor, que depois Moisés, Deus através de Moisés, deixou os 10 mandamentos. Nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 20, e depois o resumo, né, quando Moisés faz o seu discurso em Deuteronômio capítulo 5. Então Levítico fala sobre isso, tá bom? Números é uma contagem que Deus faz com que Moisés conte, né? Moisés contou o povo ali quando eles estavam andando no deserto, né? Então tem ali a contagem, houve ali duas contagens houve, tá? Então tinha em torno de 600 mil homens na primeira contagem, na segunda em torno de 603 mil homens, tá bom? Lembrando dos 600 mil que saiu do Egito, só 2 entrou dentro da terra prometida. Nós já estudamos sobre isso, que foi Josué e Caleb. E Deuteronômio significa o quê? Discurso. Moisés faz 4 discursos em Deuteronômio, tá? Então vamos lá, Gênesis início, Êxodo saída, Levítico relata sobre a história dos levitas, a história das leis, a implantação das leis, da forma de sacrifício e holocausto, como que o cordeiro seria sacrificado. Levítico, número é a contagem, Deus fez com que Moisés fizesse 2 contagens, tá? E depois Deuteronômio, que é discurso. Moisés, ele faz 4 discursos nesse período, tá bom? O Pentateuco, ele está assim dividido, ou seja, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vamos ver essa divisão? Do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 é a origem do mundo e das nações. Capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 11 fala da origem do mundo e das nações. Depois nós vamos ver tudo detalhado, tá bom? A segunda parte vai do capítulo 12 até o capítulo 50, certo? Que vai falar sobre o período patriarcal, que vai falar sobre Abraão, Isaac, Jacó, Judá e José. Vai falar a história desses homens aí, tá bom? Lembrando que patriarca mesmo foi Abraão, Isaac e Jacó. Judá, um dos filhos de Jacó, que lá tem uma passagem em Gênesis 38 que fala a história dele, e Gênesis 37, e aí pulo o 38, capítulo 39 ao 50, é a história de José no Egito, tá? É bom nós observarmos isso, não existe José do Egito, é no Egito, tá bom? Vamos lá. A terceira parte da divisão aí do Pentateuco tá Moisés e o Êxodo. Vai de Gênesis, vai de Êxodo, capítulo 1, aliás, Êxodo capítulo 1 ao capítulo 18, tá? É a saída. Então, na realidade, Êxodo, que o nome significa saída, é o relatório do capítulo 1 ao capítulo 18. Porque o capítulo 20 para frente é a implantação da lei. Certo? É a implantação da lei. Porém, só que em Êxodo não especifica as leis. É em Levítico que vai especificar as leis, tá? Mas em Êxodo nós vamos ver o que Deus fala por meio do livro de Êxodo, tá bom? Nós vamos ver isso aí depois. Um detalhe que eu não falei no estudo passado é que quando fala do Velho Testamento é livro. Quando fala do Novo Testamento é cartas, principalmente quando se trata das cartas de Paulo ou das cartas gerais, que são outras cartas que foi escrita a várias igrejas. Um detalhe que eu não falei do estudo passado. Por que existiu cartas gerais e cartas paulinas? As cartas do apóstolo Paulo eram direcionadas para uma igreja, não era para várias igrejas, é para uma igreja só. Já as cartas gerais não, era lida em várias igrejas, em várias cidades. Não era uma carta destinada a uma pessoa ou a uma igreja, tá? É por isso que quando Paulo escreve, ele escreve Paulo, a igreja da galáxia, Paulo, a igreja aos Colossenses, edição, ele sempre fala isso, mencionando para quem ele está escrevendo, tá? Então, a quarta parte aí do Pentateuco, lembrando que está dividido em 6 partes, tá? A quarta parte vai do capítulo 19 de Êxodo ao capítulo 10, versículo 10 de Números. Repetindo,
Êxodo, capítulo 19, começa a quarta parte do Pentateuco, que vai do capítulo 19 de Êxodo até o capítulo 10, versículo 10 de Números. Nós vamos estudar isso também depois, detalhadamente, quando formos estudar o livro de Gênesis e o livro de Êxodo, tá? Gênesis e Êxodo eu quero estudar mais detalhado, porque são muito importantes. Tá? Josué é muito importante, Juízes é muito importante, 1 Samuel. Então existem alguns livros que nós vamos estudar com maior detalhe, outros uma visão mais panorâmica. A quinta divisão, né, do Pentateuco vai Números capítulo 10, versículo 11 até Números 36. Até acabar o livro de Números, certo? Vai aí a quinta parte. Essa quinta parte, o nome dela é Peregrinação no Deserto. A quarta parte, eu não falei o nome, é a lei dada no Sinai. E a quinta parte, peregrinação no deserto. Por quê? Porque é o tempo todo eles no deserto. Capítulo 6, a sexta divisão do Pentateuco, é os discursos de Moisés, que é todo o livro de Deuteronômio, é o discurso de Moisés, né? Nesse discurso, Moisés mostra o passado do povo, como que eles viviam, como que eles estão vivendo, certo? E Moisés mostra para eles o futuro, certo? Tanto que nesse livro de Deuteronômio fala, se vocês verdadeiramente praticar isso, Deuteronômio 28 é bem claro, se me obedeceres, se praticares, se viveres, terão a bênção, se não, terão a maldição. Então, a divisão do Pentateuco, ele está assim dividido. Só fazendo uma retrospectiva, que nós falamos hoje, das 6 divisões aí do Pentateuco. A primeira parte, né, vai falar da origem do mundo e a origem das nações, a origem das pessoas, os primeiros homens, que foi Adão e Eva, e Caim e Abel, e assim vai. A segunda parte é o período patriarcal, que vai falar aí dos pais da fé. Por que pais da fé? Outro detalhe importante, por que pai da fé? Você poderia me perguntar. Porque Abraão é chamado pai da fé. Você pode estudar isso aí, as cartas de Paulo, principalmente Gálatas, aponta muito para Abraão como o pai da fé. Isaac também é considerado patriarcal porque Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Isaac, Deus fez uma aliança com Jacó, e todas as 3 alianças, tanto com Abraão, Isaac e Jacó, Deus fez promessa. E todas as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó se cumpriram em Cristo. Então, por isso, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós herdamos as bênçãos prometidas, a aliança que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó. Porque no mundo espiritual, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador, eu me torno filho de Deus por meio de Cristo Jesus. João capítulo 1, versículo 12, fala isso, tá? Então, a quarta divisão é a lei dada no Sinai. A quinta divisão é quando eles estão andando ali no deserto, ou a peregrinação no deserto, tá? E a sexta divisão aí é os discursos de Moisés. Assim está dividido o Pentateuco, tá bom? Próximo vídeo, nós vamos estudar Gênesis. Vamos aprofundar bastante em Gênesis. Eu creio que o próximo vídeo e o outro nós vamos estudar Gênesis, porque é muita coisa para falar sobre Gênesis, tá bom? Deus abençoe sua vida, fique com Deus, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo, dê um joinha aí, e se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deus abençoe e fique com Deus. Tchau, tchau.